E se o seu parceiro descobrisse, do nada, uma traição escondida no fundo do seu celular? E se tudo aquilo que você jurava estar sob controle desmoronasse em segundos? Essa é a história real de uma mulher que colocou seu casamento em risco por causa de uma mensagem e foi pega. O que vem a seguir é um relato sincero, doloroso e cheio de reviravoltas, que vai te fazer refletir sobre escolhas, consequências e o peso do arrependimento. Este é um post que eu nunca pensei que escreveria, e tenho certeza de que muitas pessoas dizem o mesmo, mas eu também nunca imaginei que cometeria um erro tão tolo. Estou realmente com medo de como as pessoas vão reagir ao que estou prestes a dizer. Sou casada desde fevereiro de 2016 com um homem incrível. Ele me ajudou a lidar com a dor de um abuso físico e emocional. Meu marido e eu, ambos na casa dos 20 e poucos anos, lidamos com depressão. Nosso casamento não é perfeito e enfrentamos momentos difíceis, especialmente por causa dos nossos problemas de saúde mental. Eu subestimei e percebo agora que deveria ter trabalhado no nosso casamento, e em mim mesma, muito antes do que aconteceu no último mês. A pessoa com quem tive um caso era um amigo da escola, alguém que conheço desde os 11 anos de idade. Ele estava um ano à minha frente na escola e fazíamos parte do mesmo grupo de amigos. Nunca namoramos. Depois que mudei de escola no ensino médio, perdemos o contato. Cerca de um ano depois, ele reapareceu na minha vida, o que parecia ser um padrão recorrente. Conversávamos e às vezes saíamos de carro, mas depois ele foi para a universidade e desapareceu de novo. Permanecemos conectados nas redes sociais durante todo esse tempo. Então, durante meu terceiro ano da universidade, fui diagnosticada com ansiedade e recebi prescrição de medicamentos. Acabei entrando em contato com ele porque sempre senti que era culpada pelos desaparecimentos ocasionais dele. Nesse mesmo período, ele se tornou a pessoa para quem eu ligava de madrugada quando estava mal. Ficamos mais próximos e ele se ofereceu para me visitar, o que aceitei com entusiasmo porque estava solteira, e ele dizia estar também. Ele veio me visitar e acabamos dormindo na mesma cama. Ele me viu sem roupa e também houve envolvimento em atos íntimos, exceto que eu me sentia extremamente desconfortável e, tirando beijos, continuei dizendo não. Mas eu era jovem e muito ingênua naquela época, e ele me conquistou com uma história muito emocional sobre sua ex-namorada ter passado por um aborto. Nunca tivemos relação sexual, pois mantive minha posição, e no dia seguinte ele foi embora dizendo que iria viajar a trabalho por 7 semanas e que não poderia me contactar. Ingenuamente, acreditei. Ele demorou cerca de 3 meses para voltar a falar comigo e eu surtei. Mandei mensagens furiosa e disse para ele nunca mais me procurar. Eu era uma universitária de 22 anos naquela época e, olhando para trás, posso admitir que era extremamente ingênua. Tinha muito pouca autoestima e não esperava muito de mim ou dos outros. Desde então, cresci e amadureci muito. Mas naquela época, ingênua é a melhor palavra para me descrever. Talvez, inconscientemente, eu estivesse disposta a ignorar certas coisas, mas, de verdade, não fazia ideia de que esse cara tinha namorada na época. Na verdade, ele disse explicitamente que estava solteiro. Isso foi em 2014. Segui em frente, conheci meu marido e tudo estava indo bem. Não tive mais contato com esse cara do passado e comecei a perceber as experiências negativas pelas quais ele me fez passar. Então decidi contar ao meu marido sobre esse cara e outros com quem me envolvi. Meu marido, entendendo minhas lutas com a depressão, me pediu para bloquear esses homens e garantir que eles não pudessem mais me contactar. Ao longo dos anos, estamos trabalhando para resolver minhas questões relacionadas a relacionamentos e intimidade. Inclusive, estou na lista de espera para um aconselhamento intensivo para focar nessas áreas. Tudo parecia estar indo bem até o final de setembro, quando minha avó faleceu. Por algum motivo, postei sobre isso no Twitter e meu antigo parceiro de caso me mandou uma mensagem privada expressando condolências, dizendo que também havia perdido a avó no ano anterior. Em vez de ser sensata e conversar com meu marido imediatamente, eu respondi, e as coisas rapidamente saíram do controle. Trocamos mensagens nas quais ele dizia que eu era a pessoa mais incrível que ele já conheceu, como eu era linda, e que sempre me amou. Cometi outro erro grave ao me desculpar por tê-lo afastado, mesmo que isso não fosse verdade, e por expressar arrependimento por não ter sido melhor. Não me lembro das palavras exatas, mas conversei sobre a maior parte disso com meu marido quando ele descobriu. Meu próximo grande erro foi enviar fotos inadequadas para ele. Ele continuava dizendo que estava ali por mim e que eu podia conversar com ele sobre qualquer coisa. Parecia muito feliz por eu ter voltado à vida dele. Durante esse tempo, as coisas com meu marido pioraram. Brigávamos mais e eu estava cada vez mais protetora com meu celular. Vale mencionar que, como forma de ajudar com minha saúde mental, meu marido monitora o uso diário do meu telefone. Já tive dias em que passava horas no celular, negligenciando meu bem-estar e nosso casamento. Meu parceiro de caso e eu começamos a nos encontrar e tivemos um caso físico nesse período. Eu sabia que meu marido checava o celular com frequência, então comecei a apagar conversas e fotos comprometedoras de propósito. Alguns meses depois, meu marido veio me dar boa noite e pegou meu celular. Na mesma hora, ele perguntou: "Quem é esse?" Foi quando tudo desmoronou e eu fui pega. Fui pega porque estava gostando da atenção e estava feliz por ter essa pessoa de volta na minha vida, então não fui até o meu marido para contar.
Disse a ele que nosso relacionamento era apenas emocional e que as mensagens não revelavam nada físico. Então ele não sabia da extensão do envolvimento físico. Omiti o detalhe do caso físico porque não queria machucá-lo. Ele me disse que teria sido muito menos doloroso se eu tivesse contado a qualquer momento e eu realmente queria ter feito isso, de verdade. No início, fiquei na defensiva e comecei a culpá-lo, mas desde então assumi totalmente a responsabilidade. Contei a ele tudo o que consegui lembrar. No entanto, deixei de fora alguns detalhes, como as fotos inapropriadas que enviei e quantas vezes tivemos intimidade. Fiz isso para protegê-lo da dor. Quero deixar claro que não estou tentando justificar nem inventar desculpas para o que fiz. Meu marido não merecia o que eu fiz, e ainda não consigo acreditar que talvez eu tenha colocado meu casamento em risco. Ele está muito magoado e eu não sei se ele vai me deixar. Assim que meu marido descobriu, tomei providências imediatas. Apaguei todos os contatos com o parceiro do caso, cortei todos os laços e removi as redes sociais que ele usava para me contactar. Meu marido ligou imediatamente para o parceiro do caso, e ele rapidamente colocou toda a culpa em mim, dizendo que tudo foi minha responsabilidade. Embora eu realmente seja culpada, o cara não assumiu a parte dele, mesmo que as mensagens mostrem o contrário. No começo, ele fez meu marido acreditar que a culpa era apenas minha. Eu entendo que minhas ações têm consequências e que realmente prejudiquei meu casamento. Concordo que essa forma de pensar precisa mudar, mas não sei como parar. Não quero colocar a culpa somente nele, porque ele não me obrigou a responder, nem me forçou a mandar aquelas fotos. Essas foram decisões que eu mesma tomei, e me arrependo profundamente. Acho que estou apenas muito magoada e com raiva dele. Recentemente descobri que, na época em que eu tinha 22 anos e estava na universidade, ele mentiu dizendo que estava solteiro, e eu acredito que ele se aproveitou de mim. Era um período em que eu estava completamente sozinha e muito vulnerável, e achei que ele era um amigo em quem eu podia confiar. Não acho que eu seja diferente dele agora, mas isso aconteceu há 4 anos, antes mesmo de eu conhecer meu marido. E ele me disse que estava solteiro. Saber agora que tudo foi mentira não me surpreende nem um pouco. Eu era ingênua e levei anos para perceber que, na verdade, ele me manipulou. Concordo que aceitei coisas que pessoas com mais autoestima e confiança não aceitariam. Parte do meu trauma emocional envolve um caso muito sério de bebida batizada. Algo que, aos 17 ou 18 anos, eu nem sabia que poderia acontecer. Então sim, estou com raiva de mim mesma, com raiva por ter me deixado ser usada e colocada em situações perigosas que ainda me machucam e afetam meu casamento. Quanto à segunda vez que dormi com ele, eu já era casada. E, sem dúvida, fui a única responsável. Você está certo. Em nenhum lugar dos votos matrimoniais dizia que isso era aceitável, e me sinto enjoada por ter cedido, por ter dado essa chance a ele. Deveria ter mencionado antes que meu parceiro de caso tem uma namorada com quem ele mora. Ele realmente foi longe para esconder tudo. Bloqueou meu marido nas redes sociais e foi além. Pegou o celular da namorada para bloquear tanto meu marido quanto a mim. A pobre garota não fazia ideia de nada disso, e talvez ainda não saiba, se meu marido não tivesse tomado uma atitude. Meu marido entrou em contato com meu parceiro do caso e disse que sabia quem era a namorada dele, e que ele tinha até o dia seguinte para contar a verdade, porque ela merecia saber. Meu parceiro do caso tentou lidar com isso à sua maneira, mas meu marido basicamente o forçou a contar a verdade para ela, o que foi devastador. Ela agradeceu ao meu marido por fazer com que ele dissesse a verdade, e ele também admitiu que havia pego o celular dela sem permissão. Foi aí que descobri algo que me deixou ainda mais furiosa. Meu parceiro do caso estava em um relacionamento de 6 anos com essa garota durante todo esse tempo. Sim, quando ele veio me ver, ele não estava solteiro. Não consigo acreditar que esse cara brincou comigo por todos esses anos. É errado eu me sentir com raiva e magoada com isso? Eu sou profundamente apaixonada pelo meu marido e estarei para sempre arrependida pelo que fiz. No momento, sinto que nosso casamento está por um fio, porque ele se sente traído pelas minhas ações. No entanto, ainda estamos morando juntos na mesma casa, e eu me agarro à esperança de que podemos superar isso. Assumi o compromisso de melhorar a mim mesma e cuidar da minha saúde mental. Cada dia é uma luta. Existem momentos em que ele é carinhoso e afetuoso, mas logo depois ele desaba. Pensamos em tentar terapia de casal, mas ele não tem certeza se isso pode realmente ajudá-lo a reconstruir a confiança que tinha em mim. Estou arrasada pelo que fiz com ele e morro de medo de que ele perceba que não consegue superar isso. Também me sinto cheia de ódio por mim mesma e constantemente me culpo pelo que aconteceu. Não deveria haver motivo para eu ficar com raiva dele, mas me pego perdendo a paciência porque ele tem medo de que eu volte a ter comportamentos do passado. Outro dia, fiquei chateada porque ele disse que achava que havia mais na história do que eu estava contando. Percebo que tenho tendência a ficar defensiva e irritada, e não é só por estar sendo confrontada. É algo com o qual luto há muito tempo. Às vezes, sim, ainda sinto pena de mim mesma, mas estou genuinamente arrependida e profundamente triste pelo que fiz ao meu marido. Sei que vai levar tempo para reconquistar a confiança dele. Por isso, entreguei meu celular e senhas para ele. Ele quer que eu compartilhe as informações que excluí, mas não há mais nada para recuperar. Tudo já foi deletado. Insistir nisso não ajudaria em nada na resolução da situação. Meu marido acredita que meus surtos emocionais parecem infantis às vezes, mas é principalmente porque estou extremamente frustrada com o progresso lento que estamos fazendo. Nós não temos filhos, então, de certa forma, se nosso relacionamento não der certo, pelo menos nenhuma criança será ferida. Eu realmente detesto ser questionada. Ninguém gosta de ser visto como causador do mal.
Comunicação nunca foi meu ponto forte, e reconheço que meu marido traído também não tem sido muito paciente comigo. Muitas vezes, percebo que fico formulando uma resposta em vez de realmente escutar o que ele está tentando dizer. Já disse muitas coisas cruéis a ele que nem lembro de ter dito. Já gritei muito e me recusei a parar, mesmo quando ele dizia que estava sendo emocionalmente afetado pelas conversas. Também o culpei injustamente pelo caso, dizendo que poderia ter sido pior. Já o acusei de nunca ter se importado comigo. Já falei coisas assim no passado, durante meus momentos de depressão, e sempre leva tempo para consertar os danos. Mas agora temos a complicação extra do caso, que corroeu a confiança que meu marido tinha em mim. Ele sente que minhas palavras e atitudes, ontem à noite e hoje, anularam boa parte do progresso que estávamos fazendo para reconstruir nosso relacionamento. Estou verdadeiramente decepcionada comigo mesma por ter deixado a raiva e a frustração tomarem conta, especialmente quando ele estava tendo um dia difícil. Como a pessoa que teve o caso, sei que minha responsabilidade agora é curar, não causar mais conflitos às 3 da manhã. Se alguém que estiver lendo isso tiver conselho sobre como posso trabalhar em mim mesma para me tornar uma pessoa e uma parceira melhor, eu ficaria muito grata. Tenho plena consciência de que meu marido não merece essa dor, e que ele está num estado extremamente frágil por causa das minhas ações. Alguém mais teve dificuldades nas primeiras semanas após o dia da descoberta. O meu foi há cerca de 2 semanas. Atualização. Uma noite, bateram à nossa porta e um oficial me entregou os papéis do divórcio. Fiquei em choque, porque ainda estávamos considerando a reconciliação. Algumas horas depois, meu marido voltou para casa, e eu o confrontei por não ter me entregado os papéis pessoalmente. Foi então que ele revelou que havia recuperado todas as mensagens deletadas do meu celular, e viu tudo. Tentei explicar que não estava tentando esconder nada, que deletei as mensagens para proteger o bem-estar emocional dele. Ele também disse que não precisava mais me vigiar e que conversou com o terapeuta dele, que supostamente disse que eu era um fardo para ele. Duvidei que o terapeuta tivesse dito isso de verdade, e pensei que ele estava apenas tentando evitar a responsabilidade pelos próprios sentimentos. Ele afirmou que não podia mais confiar em mim, mesmo que, poucos dias antes, tivesse dito o contrário. Lembrei a ele que havíamos concordado em trabalhar no nosso casamento, mas ele negou isso e seguiu com o pedido de divórcio. Disse que mal conseguia dormir mais de 3 horas por noite nas últimas 2 semanas, desde que descobriu o caso, e que isso estava afetando seu trabalho. Eu disse que, se ele tivesse aceitado fazer terapia de casal, talvez não estivesse enfrentando essas dificuldades agora. Entendo que o caso foi minha culpa, mas também sinto que ele não se esforçou para salvar o casamento. Estou completamente devastada neste momento porque não sei como seguir em frente sem ele. Ele me apoiou com minha saúde mental, muitas vezes à custa do bem-estar dele, e agora me sinto verdadeiramente abandonada. Estou com a esperança de que ele possa mudar de ideia sobre o divórcio. Enquanto isso, estou olhando profundamente para dentro de mim para entender as razões por trás das minhas escolhas e trabalhar para me transformar, para que eu nunca mais busque atenção externa para validar meu valor, o que, no fim, me custou meu casamento. É uma jornada difícil e longa, mas é uma que preciso seguir se quiser algum dia reconquistá-lo.